queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Deus e o amor de Jesus brilhem sempre dentro de nossos corações. Na palestra de hoje, vamos conversar um pouco sobre a fé, só que dessa vez envolvendo as obras, a importância das obras que a fé produz. Quando falamos do Evangelho, temos a parábola da figueira que secou. E apenas para as pessoas que estiverem escutando, ele relembrar, fazer uma releitura sobre essa parábola que diz: Quando saíam de Betânia, ele teve fome, no caso o mestre, Jesus, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver que acharia alguma coisa, tendo-se, porém, se aproximado, só achou folhas, visto que não era o tempo dos figos. Então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que os discípulos chegaram até ouvir. Porém, no dia seguinte, quando eles passaram, a figueira tinha secado até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus tinha dito, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Então Jesus disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e nada sem hesitar no seu coração, ela há de acontecer. Portanto, essa passagem da figueira que secou é um símbolo, na verdade, obviamente, como todas as parábolas do Mestre, elas apresentam uma simbologia, uma metáfora que faz com que as pessoas compreendam um outro sentido da vida. E, em realidade, essa figueira que secou é equiparado com aquelas pessoas que não produzem nada de bom. Então, por exemplo, oradores que têm brilho, mais brilho do que solidez, que têm mais palavra do que ação, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, podem até agradar os ouvidos daquelas pessoas que ouvem, mas de verdade não tocam o coração. É de se perguntar o proveito que tirariam os que dela escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo os meios de ser úteis, não são. E todas as ilusões, todas as teorias, todos os sistemas, enfim, que têm como intuito querer propagar, muitas vezes, teorias que são falsas, que têm como objetivo diminuir as outras pessoas para se elevarem, são tipos de figueiras que, por mais portentosa e por mais esperançosa que possa ser, nada mais é do que apenas aparência, sem revelar um conteúdo que de fato faça uma revolução. Então, o que mais às vezes falta nas pessoas, nessas teorias, é a verdadeira fé. Aquela que é a produtiva, aquela que abala as fibras do coração, aquela que, em uma só palavra, transporta as montanhas. São essas as árvores cobertas de folhas e frutos. Porém, aquelas que apenas falam só têm folhas, precisam ainda de muitos frutos. Então, quer dizer que de todas as teorias, todas as doutrinas para a humanidade, se não tiver obras, se não tiver alguma forma que tudo aquilo que for dito através das palavras não tiver nada que ajude ao seu próximo, é equivalente à figueira que secou. Portanto, é essencial que nós, hoje, no século XXI que estamos, procuremos ser pessoas que façamos de fato, que não apenas falemos, mas que procuremos ir atrás do trabalho e ajudemos as pessoas que mais são necessitadas ao nosso redor. Então, o que é essa fé? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência de que ele tem das faculdades imensas depositadas no seu germe íntimo. A princípio, está em estado latente, em estado oculto. O que lhe cumpre fazer é fazer com que desabroche toda essa toda essa fortaleza, todo esse germe que ainda está bem pequenininho, mas vai desabrochar um dia. Para isso existem as várias e várias reencarnações. O que nós não conseguimos fazer nesta vida, sem sombra de dúvida, conseguiremos em uma futura. Cristo operou milagres materiais, mostrou que por esses milagres mesmos, o que os homens podem fazer quando têm fé. Ou seja, quando essa vontade de querer e a certeza que de fato essa vontade pode se concretizar através da boa vontade e o bom coração, todos nós somos capazes de fazer. Equivale a dizer que todos nós podemos e devemos seguir o exemplo do Mestre. Podemos agir como ele, pensar como ele,
Para isso, o Evangelho é um testemunho para que possamos constantemente lembrarmos dos seus feitos, dos seus conselhos e, acima de tudo, aplicarmos todas as suas atividades, tudo que ele fez entre nós. É verdade que nem sempre será fácil, mas esse é o grande desafio. Portanto, a fé humana, ela pode ser humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades. Se for a satisfação das suas necessidades terrenas, ou se for nas aspirações celestiais. O homem de gênio, aquele que se dedica, que mergulha a fundo em prol de uma grande obra, sempre triunfa se possui fé. Equivale a dizer, se ele sempre acredita que é capaz, mas sabe que acima dos céus existe um ser maravilhoso que lhe dá uma imensa força. Então, o homem de bem, crente no seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Consegue absorver nessa fé a certeza da felicidade que o espera. Essa é a verdadeira fé. A fé que não é vacilante. A fé que, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, pode abalar toda a razão, pode enfrentar qualquer ciência, qualquer teoria do homem, porque ela está embasada na ciência, porque fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Portanto, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados, se todos os vivos se achassem bem persuadidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr à vontade essa força, seriam capazes de realizar coisas que até hoje muitos chamam de prodígios e que, no entanto, não passam de desenvolvimento das próprias faculdades humanas. Por isso, se alguém te oferece uma oportunidade incrível, mas você não tem certeza se consegue fazer, diga sim e depois aprenda. Portanto, se vocês porventura acharem que não são capazes, aceitem. Digam que vão de fato desempenhar essa fé maravilhosa. E, no decorrer da vida, procuremos aprender como isso faz. Muitas vezes é verdade que temos pessoas que nos criticam e tentam nos desmotivar a não termos a fé em Deus, a não acreditarmos que um futuro melhor virá. E para isso, certa feita, existia uma simpática senhora que desejava recolher fundos, alimentos não perecíveis para auxiliar em uma determinada causa cristã. E o empresário ficou sabendo, porque esta simpática senhora colocou no jornal que precisava de ajuda, auxílio de boas pessoas, porque a sua obra de caridade estava por um fio. No entanto, eis que este empresário muito rico, muito conhecido, mas ele